Bom, gente, eu acho que esse é um dos vídeos mais difíceis para mim. Já tem algum tempo que eu tenho muita facilidade de produzir vídeos na internet, mas eu confesso para vocês que esse é o primeiro vídeo que me assusta. Eu fiquei enrolando a manhã inteira para gravar esse vídeo e eu queria muito trazer ele nessa lua cheia em Escorpião. E aí criei um cenário improvisado aqui no ateliê que tá com eco ainda, como vocês podem ver, não tá pronto. E eu também não queria mais enrolar e queria compartilhar com vocês esse momento que eu tô vivendo na minha vida e que é bastante desafiador, ao mesmo tempo que é libertador. Peguei o microfone porque eu acho que o áudio vai ficar melhor para vocês. E eu já adianto que eu acho que esse é um vídeo que vai ficar bem longo. Como vocês sabem, como uma boa exploradora que sou, eu gosto de viver o autoconhecimento na prática e eu também gosto de ensinar na prática. É por isso que eu compartilho tanto da minha vida, dos meus experimentos com os arquétipos, dos pensamentos que vieram, das ações, dos movimentos, porque eu acho que fica mais fácil para a pessoa entender o que eu quero falar e também conseguir, de repente, ver alguma situação que a pessoa esteja passando, que é parecida com aquilo, e gerar essa identificação para que seja mais didático o conteúdo para vocês. E o que eu vou dividir com vocês agora, como eu já disse, não é confortável, mas é parte do meu processo de autoconhecimento e talvez uma das partes mais importantes do meu processo de autoconhecimento. Eu comecei a praticar o autoconhecimento em 2016, que foi no mesmo ano que eu comecei no YouTube, que eu criei o meu primeiro canal no YouTube. Eu tinha passado ali pelo processo de separação. Eu acho que quando a gente sai de um relacionamento, a gente já precisa automaticamente passar por esse processo para entender quem a gente é depois daquele relacionamento, o que ficou, o que é nosso, o que é do outro que precisa ser devolvido para que a gente possa seguir em frente com a nossa verdade. Então eu tinha passado ali por um divórcio, tinha quebrado um negócio e também já tinha que me autoconhecer para entender por que aquele negócio quebrou, aonde foi que eu errei, para que no próximo negócio eu não viesse quebrar novamente, para que no próximo relacionamento eu não viesse repetir os mesmos padrões daquele relacionamento anterior e poder criar um relacionamento diferente. Só que de lá para cá eu criei um padrão de toda vez que eu sinto que eu estou passando por um processo de mudança, e mudanças são naturais, né? A gente vem mudando, depois a gente passa pelas fases da criança, depois se torna adolescente, o adolescente tem outros gostos, outra vontade de se vestir, já não quer a blusa da moranguinho, da galinha pintadinha, né? Já quer outras roupas, muda os gostos, já não quer brincar de boneca, quer sair. E essa mudança, eu nunca parei para prestar atenção que ela continua. Ela não para quando a gente chega na fase adulta. Então eu sempre achei que, ok, é natural a gente mudar e os próprios pais já esperam que a gente mude de criança para adolescente, que saia da adolescência e vá para a fase adulta. E talvez da fase adulta só lá na velhice que a gente vai para uma próxima fase e que as pessoas entendem. Mas o fato é que na fase adulta a gente passa por muitas mudanças, a gente continua mudando, porque não faz sentido a gente estudar tanto, a gente ler livro, a gente comprar curso para continuar a mesma pessoa. Então, desde que eu comecei a praticar o autoconhecimento, que eu comecei a querer cuidar da minha vida, que eu comecei a querer me tornar uma pessoa mais próspera, sair daquela versão da Daniela que não tinha dinheiro para comprar pão, que vivia de doação de comida. Depois do divórcio, né, fui morar num porão com as minhas duas filhas pequenas, passando muita dificuldade. Eu queria construir uma realidade próspera. E eu comecei no autoconhecimento com esse intuito.
E nesse caminho, eu fui mudando. Eu fui mudando os meus gostos, eu fui entendendo que muitas coisas que eu escolhi, como emprego de carteira assinada, faculdade, não combinavam com quem eu sou na minha essência e que eram coisas que eu aprendi de outras pessoas, porque era assim que as coisas funcionavam. E aí eu fui me despedindo de coisas que não eram eu, tentando entender o que era eu. E em cada momento que eu ia mudando, eu começava a me sentir desconfortável naquele lugar que eu estava. Então, o primeiro desconforto que eu senti não foi na internet, foi no meu grupo de amigas, que eram minhas amigas há mais de 20 anos. A gente vivia juntas desde os meus, 14 anos eu vivia naquele grupo. E eu estava ali por volta dos meus 34 anos quando eu comecei a me sentir desconfortável naquele grupo que eu fazia parte. Porque à medida que eu ia praticando o autoconhecimento, eu ia percebendo assim, cara, eu não gosto mais de falar sobre isso. Nossa, isso que a gente ria no grupo, que era tão engraçado, não era mais engraçado para mim. Aquele rolê de sair, beber, curtir, começou a ficar sem graça. E eu comecei a ver que eu não me encaixava. Eu comecei a ver que eu me sentia a estranha do rolê num lugar que era muito confortável para mim. E eu me lembro que eu comecei a estudar sobre ego, expansão da consciência, despertar da consciência, ler livros sobre isso e tal, fazer Ho'oponopono. E quando a gente se encontrava, eu falava sobre o que eu comecei a consumir. Porque antes eu só consumia conteúdo da vida das outras pessoas. Então eu ficava no Facebook buscando saber quem foi no pagode, quem ficou com quem traiu quem pagou pensão, quem não pagou, quem foi com a roupa tal, com o sapato tal. Era isso que eu alimentava a minha alma, a minha essência, a vida das pessoas, para poder compartilhar, falar no grupo e tal. Só que naquele momento que eu comecei a praticar o autoconhecimento, eu comecei a me alimentar de outras coisas. Então, quando eu chegava no encontro com as minhas amigas, o que eu tinha para falar? Se eu não sabia mais quem tinha ficado com quem, porque eu não estava mais antenada, porque informação também é alimento. E eu só tinha para falar das coisas que eu estudava. O Ho'oponopono, os arquétipos, o ego e tudo era novo para mim. E eu estava tão fascinada por tudo aquilo que eu estava descobrindo, eu estava tão entusiasmada que não era sacrifício não ir para o pagode para ficar assistindo vídeos. E quanto mais vídeos eu assistia sobre crença limitante, e a gente cria a nossa realidade, e lei da atração, e não sei o que, mais eu queria assistir porque eu queria mudar a minha realidade. Eu não queria mais depender das minhas amigas, essas da época, que me ajudaram bastante na época. Eu não queria mais ficar contando moeda. Eu quero ser rica, eu quero ser próspero, eu quero poder dar o que minhas filhas querem, eu quero poder ir numa loja e comprar porque eu gosto e não porque tá barato ou porque tá na promoção. Eu quero ir no restaurante comer sem me preocupar, ao invés de estar sempre pedindo uma coxinha, uma laranjinha, que era o que dava para comer. E não era um sacrifício estudar autoconhecimento, não era um sacrifício passar horas no YouTube consumindo conteúdo gratuito, até porque eu nem tinha dinheiro nessa época de pagar pelo curso de alguém, nem livro eu não tinha dinheiro para comprar. E toda vez que eu ia nesses encontros, essas minhas amigas sabiam que eu estava passando por uma situação ruim e elas sempre foram muito dispostas a pagar e por aí vai. E aí eu me lembro de um encontro que eu cheguei lá, e eu tô contando tudo isso pra vocês porque eu precisei entender aonde esse padrão começou de fugir de quem eu sou e mudar o ambiente. Eu me lembro que eu fui num encontro que a gente sempre fazia, e a gente tava numa mesa assim, e cada um começou a falar sobre o que tava falando, e tudo que a pessoa falava, eu já associava ao rolê da crença limitante, do ego, porque daí eu já começava a ler as coisas de um outro ângulo, de uma visão mais terapêutica e total de autoconhecimento. E eu me lembro que uma se levantou e falou, lá vem ela com esse papo de ego, esse papo chato de não sei o quê. Ali eu vi que talvez eu estivesse incomodando.
Ali foi a primeira, assim, o primeiro desconforto de, sabe, água e óleo que não se mistura? Parece que aquele ambiente, aquelas pessoas do qual eu me sentia tão amada e tão acolhida, já não estavam mais gostando de mim na minha nova versão, no meu novo jeito de ser. E eu não tinha outras amigas. E eu vou me emocionar porque eu acho que uma das coisas mais difíceis para mim no começo do autoconhecimento foi aprender a ser só. Porque desde os meus 13, 14 anos eu sempre tive muitas amigas, de frequentar a casa delas, e as minhas amigas eram a família que eu não tinha em casa, assim, em termos de pai e mãe, né? Porque em termos de vó e tio, nunca faltou atenção e por aí vai. E quando eu senti aquele desconforto de que aquilo que eu estava gostando muito naquele momento não era bem-vindo lá, pela primeira vez eu senti uma sensação de desencaixe muito grande e que me fez cada vez menos querer estar lá. Eu já estava mais distante, eu já estava recusando alguns convites, mas eu ainda tentava, porque, poxa, a gente se conhece há tanto tempo, uma sabe tanta coisa uma da outra. Eu acho que isso pode dar certo. E aquilo que eu via antes como normal começou a me incomodar muito, porque eu comecei a me sentir desrespeitada por essa nova versão que estava nascendo na minha vida. E aí eu me lembro que eu fui num outro encontro. E nesse encontro tinha uma das meninas que estava na dieta e ela levou a marmita dela. E uma das meninas do grupo se sentiu incomodada por ela levar a marmita dela. Ela, eu não acho isso certo, trazer a comida, porque em algum momento tu vai furar a dieta, então por que não fura a dieta aqui com a gente? Tipo assim, claro que ninguém falava pra ninguém uma na frente da outra, era sempre escondido, e isso que era normal, porque eu também falava pelas costas, eu comecei a me incomodar, eu não queria mais ser a pessoa que falava pelas costas, eu não queria, né, eu começava a ver como errado aquilo que antes era normal pra mim. E aí naquele dia, eu comecei a interpretar aquela situação de um jeito diferente. Falei, cara, na minha cabeça, eu fiquei refletindo assim, nossa, as pessoas não precisam comer o que todo mundo tá comendo. Eu acho que mais importante do que a fulana que levou a marmita ou a gente que tá comendo aquilo que a gente se reuniu pra comprar juntas e fazer, esse não é o ponto principal. Pra mim, o ponto principal era a gente estar ali juntas. Tanto que elas falavam, quando eu ia, eu nem levava o meu celular, porque eu gostava de ficar conversando, era pra estar junto ali, 100% presente. E por que a comida incomoda? A escolha do que a outra vai comer incomoda, sendo que a gente tá ali pra estar junta, pra conversar e por aí vai. E ali eu comecei a sentir também mais um desconforto. E aí chegou um momento que eu não estava mais confortável com as conversas do grupo do WhatsApp e tinha ainda aqueles assuntos, né? Ah, soube que o fulano não sei o quê. Ah, o fulano viu o acidente, o crime, eu não sei o quê. E eu comecei ali a entender que a gente cria a nossa realidade, né? E que aquilo que a gente bota para dentro da nossa cabeça, aquilo que a gente escolhe consumir, assistir, tudo isso vira uma assinatura vibracional e vai refletir o nosso campo do lado de fora. E eu estava sedenta por criar uma nova realidade, né? Eu não queria mais viver aquela vergonha da falta, da escassez e por aí vai. E naquele grupo, cada vez que vinha mensagem, eu ia participando menos. Eu ia não respondendo, visualizava, não respondia e tal. Só que eu ainda, com o meu livre-arbítrio, estava fazendo parte daquele grupo. E foi quando eu decidi sair do grupo do WhatsApp, que eu já estava ali há um tempo. Falei, né, deixei um textão que eu agradecia o tempo que a gente estava ali juntos, mas que não fazia mais sentido o grupo. E que eu tava saindo, eu me lembro que eu chorei muito naquele dia. Eu chorei muito, 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 muito. Mas ao mesmo tempo eu me sentia em paz. Então era como se eu estivesse vivendo um luto daquelas pessoas
que eu amava estar e que fizeram parte por 20 anos da minha vida, 2 décadas. Eu não sou essa pessoa que as pessoas saem rápido da minha vida como parece. Aquilo que eu amo e que faz parte da minha vida vai ficar na minha vida por muito tempo. A minha terapeuta é a minha terapeuta há 8 anos. Então, eu não sou essa pessoa que eu pareço, que tudo é passageiro, rápido, descartável. Não. E ali eu comecei a ver que por mais que eu quisesse continuar naquele grupo, ou eu ficaria no grupo tentando ser alguém que eu não era mais, para que essa imagem agradasse e eu fosse aceita ali, ou eu assumia quem eu era e vivia o desconforto que as pessoas sentiam quando eu falava daquilo que eu estudava. Então, eu não consegui sustentar, continuar indo nos encontros e falar das coisas que eu estava estudando. E aí, o que eu fiz? Eu escolhi me retirar. Foi a primeira vez que eu fugi de quem eu sou, que eu não interpretava dessa forma, porque hoje eu acho que ambientes que a gente não cabe mais, a gente tem que sair, a gente tem que se retirar. Mas vocês vão entender sobre isso na internet. E aí eu peguei e parei, né? Parei de alimentar, parei de sair. Elas começaram a sair, já, né, não perdiam mais tempo me convidando, porque na maior parte das vezes eu nunca queria ir. E ali eu comecei um processo bem solitário. E quanto mais eu caminhava nessa jornada do autoconhecimento, mais eu ia mudando. E aí eu tive canais, né? Tive o primeiro canal, Autoestima da Mulher, depois eu tive ali o Papo Feminino, onde eu falava de papo calcinha, e no fundo eu acho que eu ainda falava para aquela menina que queria que tivesse alguém para falar de menstruação. É como se cada conteúdo que eu criasse, ele fosse suprindo algumas necessidades do meu ser, do meu coração. Aí, quando chegou no assunto do Papo Feminino, eu fiquei 2 anos naquele canal, foi um canal que chegou a mais de 400 mil pessoas, quase 500 mil de inscritos naquele canal. E eu já estava aí há mais de 2 anos praticando autoconhecimento. Eu comecei a sentir vontade de compartilhar o meu processo de autoconhecimento, compartilhar como que eu fazia Ho'oponopono, como que eu liberava minhas crenças limitantes. Ali eu já estava ganhando dinheiro com o YouTube significativo, já podia escolher. Já tinha um pouco mais de liberdade, já tinha quitado a minha dívida de 50 mil reais, já tinha limpado meu nome. Então eu já estava melhor, né, financeiramente falando, já estava investindo dinheiro. E eu comecei, né, a ver que esse rolê do autoconhecimento, da gente parar para se enxergar, para a gente olhar os nossos comportamentos, para a gente olhar o que a gente está consumindo, sobre o que a gente está falando, sobre quem a gente está ouvindo, que fazer essas mudanças de fato, isso tinha mudado a minha vida, né? Quando eu mudei o meu foco de atenção sobre o que eu consumia e sobre as minhas escolhas, de onde eu ia, o que eu ouvia, com quem eu andava, isso de fato mudou. Só que eu não tinha fruto suficiente para o meu grupo ver que eu de fato estava bem. Porque eu tinha feito o que... Eu tinha chego num momento assim, paguei tudo, tô leve, mas não tinha frutos ainda. Eu ainda não frequentava os restaurantes que eu queria, eu ainda não tinha dinheiro para ir para hotel, eu ainda não tinha realizado meu sonho de morar em Balneário Camboriú, eu não tinha ainda realizado, né? Eu tinha chego num lugar assim, consigo respirar, tenho dinheiro guardado, tô com as contas pagas e tal. E foi quando eu criei a Se Conecta, que foi o meu projeto para falar de autoconhecimento. E na minha cabeça era como se assim, para eu falar de espiritualidade, para eu falar de autoconhecimento, para eu falar de lei da atração, de hábitos financeiros, isso não combina com assuntos femininos. Isso não combina falar de sexualidade, de menstruação, de autoestima. Isso é muito, meu julgamento naquela época, isso é muito vazio, isso é muito raso. As pessoas aqui não vão te ouvir, não vão te levar a sério, porque você está falando desses assuntos aqui. Então, se as pessoas descobrirem que você fala dessas coisas aqui,
você não vai ser levado a sério, não combina. Então, o que eu fazia? Excluí o Papo Feminino e comecei o Espaço Se Conecta do Zero. Por quê? E também, você falar, e se essas pessoas aqui ver você falando dessa papo de ego, espiritualidade, Ho'oponopono, elas vão te excluir, te rejeitar e debochar de você, igual as tuas amigas lá, que foi a primeira vez que eu me apresentei como alguém que gostava desses assuntos. Eu ouvi, risada, deboche, eu tava incomodando, eu era chata do rolê, então eu me retirei. Para que no Papo Feminino eu não fosse de novo a chata do rolê, ao invés de eu me apresentar para minha audiência do Papo Feminino e dizer, gente, eu mudei. Não é que eu não me conecto com esses assuntos, mas eu gosto também de outras coisas. Eu não tinha essa clareza. Então, para que eu não fosse rejeitada aqui, eu saio desse grupo, eu saio desse ambiente e me apresento aqui num novo fragmento de Daniela. E aí eu crio a Se Conecta, falo de autoconhecimento, física quântica e tudo mais. Ali eu comecei a vender, ali eu comecei a fazer muito mais dinheiro do que eu fazia só como criadora de conteúdo. Ali os meus ganhos começaram a expandir significativamente, foi um grande salto na minha vida em 2018. Só que eu tive uma decepção no marketing e como eu comecei a fazer dinheiro com vendas, eu comecei a querer também falar sobre isso. E as pessoas começaram a me pedir, Dani, como você faz YouTube? E foi onde nasceu a Empreendedoras da Criação, que foi um curso onde eu contava os meus bastidores e por aí vai. E aí, para falar de negócio, era como também, se não combinasse, ser terapeuta Theta Healing, falar de Ho'oponopono, falar de espiritualidade, falar de lei da atração, de cocriação da realidade. Por quê? Porque eu não vou ser ouvida. Junto com esse projeto também de autoconhecimento, quando eu encerrei, eu também decidi ouvir antes uma voz minha da blogueira. Então, antes de falar de empreendedorismo, é verdade, eu saí da Se Conecta, que falava de espiritualidade, por aí vai, e criei um canal que se chamava Dani Daniela. Esse canal chegou a mais de 40 mil pessoas também, a Se Conecta também passou de 40 mil pessoas, o Dani Daniela também chegou a mais de 40 mil pessoas. E eu vou até pedir pro meu marido, eu acho que eu tenho o print desse canal. Esse canal foi hackeado. Eu tenho o print desse canal. Mas ele foi hackeado antes de eu desistir dele. Eu comecei a dar dica de cabelo, porque eu alisava o cabelo. E eu tinha essa sede, essa vontade de ser blogueira, que hoje eu descobri que era uma vontade de ser ouvida. Porque na minha infância eu não me sentia ouvida e eu me sentia muito burra. Eu já falei, acho que sobre isso aqui, né? Então, desde a 4ª série, eu era uma criança que não passava de ano direto. Então, eu fiquei em recuperação na 4ª série, na 5ª série. Na 6ª série, eu sempre ficava em segunda época e eu só passava lá ficava na escola até o último minuto, assim. E eu nunca tive essa habilidade... Essa inteligência escolar, que eu nem sei como pronuncia. Eu nunca fui a criança, eu nunca fui a número 1 da minha sala. E eu me sentia burra por isso, sabe? Enfim, eu não tinha esse arquétipo do sábio, esse conhecimento da escola, que eu não sei o nome. E era como se eu fosse menos. Eu me sentia menos por conta disso também. Então eu nunca me achava suficiente. Quem sou eu, né? Eu sempre passo de arrasto. No ensino médio também. Sempre passando de arrasto. Fiquei em segunda independência. Reprovei matemática no primeiro ano do ensino médio. Sempre tinha que me esforçar muito para aprender essas coisas exatas. E aí, com isso, eu desenvolvi uma ferida ali, né, de, também não me sentir suficiente. Então, a blogueira, ela vem de um lugar de alguém que queria ser ouvida por ser quem é.
Não porque eu sei muito bem matemática, ou biologia, ou geografia, ou história. Será que alguém pode gostar de mim ou me amar sendo só quem eu sou, falando do meu jeito? Então, eu sinto que a raiz da necessidade da blogueiragem, além da pessoa comum que sou, que tenho muito forte o arquétipo da pessoa comum, vinha também de um desejo de ser ouvida, de ser amada, de tipo, cara, você é suficiente só falando dessas coisas que não necessariamente tem um conceito técnico e por aí vai. E foi desse lugar também, dessa minha jornada com a escola, que me fez nunca me sentir suficiente como terapeuta, como mentora. Eu me posiciono, mas eu sempre corro. Eu vou lá como mentora, mas eu vou lá como terapeuta, porque no fundo é como se eu nunca me sentisse suficiente. Beleza, fui pro lado blogueira da vida. E aí foi uma época que eu usava muito as minhas roupas coloridas, que vem da minha essência de criadora. Então, eu já contei para vocês que dentro dos arquétipos de essência de Jung, é como se fosse uma mesa, que aí foi outro conflito também, porque todo curso que eu fazia falava de tríade de arquétipo. Até tentei me caber nessa tríade, mas eu vi que é uma mesa, tem 4 estruturas, 4 pés, e eu tenho muito forte o arquétipo da pessoa comum, que é gente como a gente, que gosta de falar sentando no chão, que, sabe, a simplicidade em pessoa, que gosta de coisas simples, de conhecimento simples, de pessoa que fala simples. Eu nunca vou pra gente muito técnica, com fala difícil, eu passo longe dessas pessoas. Eu tenho a criadora que gosta de artesanato e tal, a exploradora que gosta de movimento, de viajar, de falar sobre muita coisa, de aprender sobre muita coisa, e a maga, que depois eu vou falar dela também. E aí, nesse rolê, nesse canal, Dani Daniela, eu me vestia com as minhas blusas do Mickey, com as minhas blusas do Simpson. O meu jeito, assim, que eu me vestia sem parar muito pra pensar, natural, sem correção de ninguém e sem interferência externa, era as roupas ali do Mickey, do Simpson. Eu gostava muito dessas roupas muito coloridas, assim, isso era da minha essência. Só que como Dani e Daniela, eu não conseguia fazer tanto dinheiro assim. E ali, aquele canal era um reflexo ainda de que ser Daniela não era suficiente, porque a nossa vida do lado de fora, ela é do mesmo tamanho que a gente é do lado de dentro. A gente não vai viver do lado de fora algo que a gente não acredita. E se por um acaso você manifestar algo do lado de fora maior do que a tua crença, em algum momento você vai perder aquilo, porque no fundo você não acredita merecer. Então tudo aquilo que a gente não se sente suficiente, se a gente não é suficiente, a gente é o quê? Uma fraude, uma mentira. Então, por mais que eu tivesse 40 mil pessoas naquele canal, eu ganhava, obviamente, no AdSense e tal, mas eu nunca conseguia ganhar como quando eu ganhava, por exemplo, na Se Conecta, que era um canal nichado, de autoconhecimento, estruturado, com produto, tudo pensado. Eu ganhava mais dinheiro lá. E aí tá, mas como eu já não tinha dívida, já estava investindo, tinha dinheiro guardado, ali eu aluguei meu primeiro apartamento no meu nome. Isso foi uma conquista muito grande para mim, porque eu vivia no SPC, vivia no Serasa, eu sempre tinha que procurar casa para alugar de alguém conhecido, que fosse direto com o proprietário, não podia ser pela imobiliária, porque eu nunca tinha condição de, em termos de, como é que fala, de cadastro mesmo, né? Eu nunca tinha o perfil para alugar um apartamento pela imobiliária. E naquele período eu tinha já dinheiro para dar de calção, eu aluguei no meu nome, aluguei pela imobiliária, só escolhi o apartamento que eu queria e pude me mudar. Então eu já estava melhor, né? E quanto melhor você tá, mais livre você tá para ser quem você é, porque você tem o dinheiro ali para meio que, né, se sustentar e por aí vai. Só que eu não conseguia. Eu me lembro que ali eu lancei o Clube das Patroas, era R$17, e eu me lembro de um dia abrir o clube num final de semana e ninguém aparecer. E eu falei, cara, ninguém nem valoriza o meu tempo aqui, ninguém valoriza o meu conhecimento. Eu me lembro que um dia tava só eu e a Elis também, a Elis Campos, nossa, é uma seguidora de muito tempo e
Eu lembro de algumas pessoas que fazem parte da minha vida que eu nem sei se considero seguidora, né? Pessoas e tal. E eu tinha incômodo com a palavra seguidoras. Quem sou eu para ter seguidoras? Não tenho seguidoras. Então eu tinha muita dificuldade porque de fato eu não me sentia suficiente. E é claro que tudo isso vem de feridas, de abandono de mãe, de pai, de rejeição, de muitas questões que eu estava trabalhando, mas eu ainda não me sentia suficiente. E se eu não me sentia suficiente para mim, as pessoas também não vão acreditar que eu sou suficiente, né? Então eu vendia produtos muito baratinhos e tal. Eu falei, cara, não dá, né? Eu preciso para realizar meus sonhos, eu preciso de mais. Eu ainda não estava morando em Balneário Camboriú. Eu tinha ainda o sonho de morar em São Paulo. E eu disse, preciso de algo novo. Aí eu comecei a consumir conteúdos de posicionamento, aprender sobre posicionamento na internet. E eu excluí o canal Se Conecta, porque como assim? Agora eu falo de cabelo, agora eu falo de cronograma capilar, agora eu falo dos meus cuidados com o cabelo e não é profundo o suficiente. Então as pessoas de lá não vão me entender falando de cabelo e me vestindo com essas roupas toda colorida e sendo essa pessoa. Então era como se sempre para que uma parte minha pudesse existir, eu tinha que matar a parte profunda, para a parte rasa poder existir. E era sempre esse movimento. No papo feminino, a parte rasa levantava, aí nasceu a parte profunda no autoconhecimento, vamos matar a parte rasa para ser profunda. Aí no autoconhecimento, a parte profunda, aí nasceu a Dani e Daniela, mais rasa, não, vamos matar essa profunda aqui pra gente não ser rejeitada em nenhum ambiente, vamos começar a sair desses ambientes. E eu comecei a sair dos ambientes. Claro que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, obviamente. Beleza. Comecei a ouvir sobre posicionamento de marca e foi quando eu comecei a aprender sobre os arquétipos de Jung, os arquétipos de personalidade, até então os arquétipos de símbolo. Eu já fazia uso de tudo. O gafanhoto me ajudou a me mudar para essa casa, para esse apartamento, aí eu mudei tudo, mudei relacionamento, mudei um monte de coisa na minha vida, sempre ativando os arquétipos para conseguir melhorar de vida, sempre. Então, os arquétipos de símbolo. Cavalo, gafanhoto, imperador, que depois entrou na minha vida também, já fazia uso desses arquétipos. Então, desde Se Conecta, no Dani e Daniela e tal. Aí veio um conteúdo de posicionamento dizendo que eu não podia ser vulnerável, que eu não podia, e aí ali, além de eu ser criadora, que eu usava essas roupas mais coloridas e tal, eu era muito pessoa comum, eu era muito gente como a gente, acordava, cabelo revirado, vamos fazer hidratação, e não sei o que, hoje eu vou fazer escova, gente, olha esse cabelo como tá, menina, olha essa raiz, tá uma dureza só. E aí eu falava com as meninas e contava tudo, minhas pitangas, eu botei trança, meu cabelo caiu, aquele vídeo, nossa, viralizou, que a desgraça viraliza, né? E aí eu me mostrava extremamente vulnerável. E aí eu comecei a ouvir que eu não podia ser muito vulnerável, porque senão eu ia perder o respeito. Ali eu comecei a aprender sobre os arquétipos e que o arquétipo da pessoa comum é um arquétipo que não vende. É um arquétipo que as pessoas não respeitam, é um arquétipo que as pessoas não valorizam, que eu não podia ser a pessoa comum, que eu tinha que passar autoridade, que eu precisava passar credibilidade para conseguir vender. E aí eu matei a minha pessoa comum no Dani e Daniela. Aí eu ocultei o canal e comecei a me posicionar, foi quando eu fui para o caminho da governante. Aí eu joguei fora todas as minhas roupas coloridas, todas as minhas camisas diferentonas, que eu me lembro que as seguidoras da época, elas diziam, Dani, faz um vídeo contando onde você compra suas camisetas, onde você compra suas roupas e tal. Eu nunca fiz esse vídeo, mas assim, era diferente, tanto que tinha seguidora que pedia para eu fazer vídeos sobre essas blusas, enfim. E aí, tudo bem. Se eu preciso vender, porque eu sempre tive esse sonho e tal, e eu queria muito morar em Balneário Camboriú, eu ainda não frequentava restaurantes chiques nessa época, mas já ia pro cinema, já ia pra praia na terça-feira, quarta-feira, né, já conseguia alugar um guarda-sol e tal, já tinha dinheiro investido, já tava melhor ali, né. Aí eu matei a pessoa comum, né? Matei a pessoa comum pra ser a governante. Comecei a comprar blazer, aí tanto eu já tava tão melhor assim que eu me lembro de ter uns blazer assim num valor um pouco mais alto. E nessa época eu fiz a troca de guarda das crianças e
Enfim, e aí fui para São Paulo. Comecei a falar de empreendedorismo, foi quando as pessoas começaram, Dani, todo canal que você muda, você cresce rápido, ensina como é que você faz, como você trabalha. E eu, de fato, já tinha resultado na internet, mas eu nunca me via como autoridade, né, de trabalho na internet. E naquela época eu estava com o arquétipo do tubarão. Eu me lembro que eu ativei o tubarão para ter um pouco de coragem, para poder ir para São Paulo sozinha, porque eu não conhecia ninguém em São Paulo, cidade grande, por aí vai. E o tubarão é um arquétipo de autoridade, que quando você traz essa frequência do tubarão, ele vai te mostrar no que você é muito boa e que talvez você não esteja vendo. E eu nunca pensei em criar um canal de marketing digital e nem criar curso de marketing digital. Mas as pessoas começaram a me pedir, Dani, eu quero aprender YouTube contigo. Dani, eu quero saber como você faz internet, porque todo canal que eu vou atrás de ti, te buscar onde tu tá, tu já foi lá e cresceu, tu já foi lá, evoluiu, melhorou, cresceu de novo e eu quero aprender contigo. Eu falei, cara, eu nunca pensei em ensinar sobre isso. E como eu tava nessa transição, tentando passar credibilidade, autoridade, ser a governante, e fico linda de terno, adorei me vestir bem, botar salto e tal, mas não sou eu, né? Eu amo o movimento, a liberdade, o conforto e tal. E eu lancei o Empreendedoras da Criação e eu me lembro que pela primeira vez eu consegui vender um curso de R$1.000 na internet. E eu digo, caraca, olha o salto que eu consegui dar, mudando meu guarda-roupa, falando de empreendedorismo, né? Como é mais leve ganhar dinheiro aqui e do que lá na Se Conecta até, que era onde eu tava no meu lado muito maga, falando de Ho'oponopono e por aí vai. E aí eu fui por esse caminho, criei Empreendedoras da Criação, comecei a fazer o café com as empreendedoras, live no YouTube, morei em São Paulo e por aí vai. Aí mudei de novo, né? Aí saí de São Paulo, fui morar no hostel, tive a experiência do hostel, fui para Balneário. Disse, acho que agora eu já tô pronta para morar em Balneário e eu acho que eu tô pronta já para viver essa cidade aqui. E eu acho que eu já tenho condição financeira para morar aqui. Eu morei em hotel, em Balneário, eu levei minhas filhas para hotel em Balneário. Ali eu já tinha realmente dado um grande salto financeiro na minha vida. E já tinha muito mais liberdade de realizar muita coisa, assim, já comprava blazer de 600, 700 reais, não precisava mais olhar para preço, assim, eu já estava bem. E aí ali eu fui pro meu lado exploradora, o lado que morou em hostel, o lado que andava, vivia com uma mala para lá e para cá e por aí vai. E aí era como se também não encaixasse a empresária, empreendedora dentro do arquétipo da exploradora, porque para ser exploradora era como se eu não pudesse ser governante. E aí o fato de eu ir morar na praia, porque em São Paulo ainda cabia os blazer e tal, eu fui embora em novembro, se eu não me engano, e em novembro já era calor, e aí eu comecei a sentir saudade de andar de chinelo, de andar de short, de andar, eu me lembro que eu comprei um macacãozinho de malha na Yukon, e eu amava aquele macacãozinho laranja, e eu adorava acordar no hostel, fazer minha comidinha, ia de chinelo, no final do dia eu caminhava na praia, ficava lá, me conectava com a lua, e todo dia eu saía para caminhar, no final do dia na praia, e saía, botava meu chinelinho, ia para gravar. A minha pessoa comum gritando, né? E ali eu passei pro outro conflito de novo, de coisa, e nessa época eu já tinha o arquétipo na prática também. Porque o canal de empreendedora nunca nasceu. Essa coisa empresária, coisa nunca teve, de fato, né? Eu misturava as coisas, mas só empreendedora não. E na época de São Paulo, eu já tinha o arquétipo na prática. Tanto que no arquétipo na prática, se vocês olharem, eu tenho uma oscilação enorme de identidade. Então tem horas que eu tô muito mais colorida, que é o meu lado criadora, que fica toda hora querendo vir. Eu tenho o meu lado empresária, governante, com blazer, unha de gel compridona, que não tem nada a ver comigo, mas tipo, já que tem que ser assim, vamos ser assim. E o meu lado maga querendo nascer, falando de arquétipos, porque, gente, se tem uma ferramenta que eu nunca dei tempo, foi arquétipo. Eu já dei tempo de Ho'oponopono, eu já dei um tempo de Theta Healing e tal, né? Constelação familiar eu faço com... Mas arquétipos eu uso diretão, 7 anos. Sempre que eu tenho um objetivo, eu vou lá, reorganizo todos os meus arquétipos e eles estão sempre ali me ajudando a desenvolver habilidades que eu preciso para chegar onde eu quero chegar.
E aí eu pensei, cara, eu preciso falar de arquétipos. Não tem como eu não ter um canal de arquétipos. Por quê? Porque eu sou a pessoa dos arquétipos, eu sou a pessoa que eu uso isso o tempo todo. E aí eu fui falar de arquétipos. E o conteúdo de arquétipos é um conteúdo que alimenta o meu lado maga, que nutre o meu lado maga e por aí vai. E aí, ok, 2 anos ali, canal de arquétipo e tal. Aí já tava trabalhando essa energia feminina. E nesse período que eu morava de hostel, encontrei e reencontrei o Alex, que foi meu marido há 14 anos atrás. Foi num dia, inclusive, saindo sozinha, me levei para tomar uma cerveja e a gente se reencontrou. Eu estava trabalhando muito forte a energia feminina, estava tentando ser a sedutora, me conectar com o arquétipo do amante, ser a gostosona, coisa que eu nunca vou ser, não desse lugar de roupa colada e vestido curto. Mas eu ainda estava fugindo de mim porque eu não me achava suficiente. Então eu ficava tentando me conectar com arquétipos que não eram da minha essência, como a governante, o arquétipo da amante, né? Eu queria ser aquela mulher magnética, aquela mulher, sabe, que usa o decote, que, enfim, que eu nunca serei. Ainda bem, tá tudo bem, né? Cada um com as suas potências e com a sua possibilidade. Mas de fato resolveu, porque o trabalho dessa energia feminina fez com que a gente se reencontrasse, e aí a gente casou e por aí vai, e eu ainda estava no arquétipo. E eu me lembro que eu estava com a árvore para criar raízes, enfim, e aí todo o caminho, né, casada e vivendo o arquétipo, mas eu comecei a criar conteúdo no Daniela Cândido enquanto eu tinha o arquétipo que alimentava o meu lado maga. No canal de arquétipo eu tirava cartas, eu fazia o quadro lá. Nesse período eu criei também a Semana com Tarô, que era o canal onde o meu lado maga aflorava. De signos, tinha leitura de signo, eu excluía o canal de tarô, dava um mês, ai meu Deus, eu preciso fazer leitura de tarô, porque a essência ela grita, né? E Jung inclusive diz que quando a gente chega nos 40 anos, não tem muito para onde correr, a essência ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai pular, e que geralmente quando chega nos 40 anos as pessoas elas têm um grande marco na vida delas, porque é quando elas começam a viver de fato a essência. Eu tô com 42, vou fazer aliás 42, então com 41 talvez seja esse momento da minha essência, né? Pular e se integrar. E aí eu criei o Semana com Tarô, excluí, criei de novo, porque eu amo tarô, né? É uma coisa que é fácil para mim fazer, ler cartas, né? E usar arquétipos, entender de arquétipos, sombra de arquétipo, qual arquétipo usar para cada coisa, porque eu vivo isso muito. Só que daí eu comecei a sentir falta de falar de outras coisas, era como se o canal do tarô, não sei, e aí eu criei o Daniela Cândido, que é esse canal aqui, há 1 ano e pouco mais ou menos, né? E no Daniela Cândido, tanto que quando eu crio um canal, eu nunca divulgo no outro canal que eu tenho um canal novo. É outro público, eu quero falar para outra gente que vai se conectar com a minha nova versão. E no Daniela Cândido, era um grito da pessoa comum esperneando, assim, tipo, garota, você gosta de andar de chinelo, você gosta de falar, misturar o simples e o singular com o plural. Cara, você gosta de falar sentada no chão. Quando eu fiz um tour pela minha casa, as pessoas diziam, caraca, sua casa é linda. Você tem tanto lugar que você poderia gravar e você não grava, você grava às vezes numa parede simples, com um sofá simples, porque eu também gosto da simplicidade. E aí a gente decidiu, né, ir embora para Balneário e tal, negociamos apartamento, fomos para lá, o arquétipo ainda estava ativo, eu fui para Balneário, e em Balneário eu estava vivendo o estilo de vida que eu gostava, de andar de chinelo, de ir nos restaurantes que eu gostava, de ir para praia. E as pessoas começaram a me criticar, dizendo que a minha vida era simples demais para quem tinha dinheiro, que eu era uma pessoa que eu tinha dinheiro e vivia uma vida de pobre. E eu dizia, caraca, que loucura, né? Porque eu achava a minha vida tão rica, porque eu tinha liberdade de ir pra praia na terça, na quarta, e pra mim a riqueza era aquela ali, né? E em Balneário, e aqui não, eu não tô em Balneário, porque a gente vai voltar, né? A gente pretende voltar. E em Balneário, eu tava me despedindo da governante. Então, se vocês pegarem esse canal aqui, eu pego um saco preto e eu faço um grande destralhe no meu guarda-roupa e eu jogo fora ali, né? Jogo fora não, né? Eu doei pra moça que limpava lá o nosso apartamento os blazer,
colorido, que eu tinha blazer laranja, a criadora, né? Blazer verde, blazer bege, preto, calça de alfaiataria. Eu doei todas as minhas roupas que me deixavam apertada, estruturada. Porque ali eu já estava aprendendo sobre arquétipos, aliás, eu já estava desde São Paulo, mas eu fiz um curso que pela primeira vez eu me reconheci no arquétipo da exploradora, que eu não conseguia me reconhecer porque eu fiquei muito tempo exercendo a maternidade e eu não me via aventureira, exploradora, porque eu tava ali o tempo todo cuidando das minhas filhas. Então eu digo, cara, eu não tenho nada a ver, aventureira, eu não sou aventureira, eu tô sempre em casa, vendo Frozen, assistindo Harry Potter e, sabe, tipo, mas na verdade era por conta daquele papel da mãe que tinha tomado conta de boa parte ali da minha rotina, e por 7 anos eu tinha sido mãe em tempo integral. Então eu fazia muita coisa com minhas filhas, então era por isso que eu também não me via exploradora. E quando eu me reconheci, e pela primeira vez eu tinha comprado um curso que dizia assim: você pode fazer dinheiro em qualquer arquétipo que a tua essência esteja. E claro, né, cada arquétipo tem a sua limitação. Então a caneta Bic é um arquétipo da pessoa comum, é uma marca que usa o arquétipo da pessoa comum, que nunca vai ser vendida ali como uma Montblanc que é 7 mil, 5 mil reais. Então cada arquétipo tem que ter ali o seu posicionamento alinhado com o seu arquétipo e tal. Mas eu ouvi que dava para ser eu mesma, que dava para ser exploradora. E a exploradora é essa Dani, que gosta de explorar vários conteúdos, vários universos, lugares e por aí vai. Que eu não estava conseguindo ser no arquétipo. Explorar aquele universo de arquétipos não é suficiente para uma exploradora. E ser tão estruturada, engessada, não era o lugar gostoso também da pessoa comum. Então, quando nasceu Daniela Cândido, foi por um grito dessa exploradora de querer falar sobre muitas coisas, e um grito também da pessoa comum de querer, cara, eu gosto de usar camiseta, eu gosto de usar chinelo, eu não sou uma pessoa culta que vou falar os S, os singulares, os verbos, tudo certinho. Então foi um grito de liberdade desses dois arquétipos. Só que era como se a Daniela, no estereótipo da blogueira, que faz vídeo de comprinhas, que é muito superficial e raso, que mostra o que compra, que foi chamada de fútil de todo jeito, de toda forma, não pudesse ser a terapeuta de arquétipos. Não pudesse ser a que lê cartas. Como assim? Já pensou se uma marca vê que eu tenho um canal de arquétipos, ou uma marca vê que eu tenho um canal de tarô e que eu leio tarô? Era como se eu ainda botasse a voz do outro acima da minha. E aí eu fui lá, encerrei o meu canal de arquétipos, vendi o canal de tarô, o último que restou, que eu monetizei em 21 dias, porque eu acho que toda vez que a gente se conecta com a nossa verdade, a verdade para mim é a frequência mais elevada do universo. Vai fluir bem, vai vender bem, porque é leve carregar a verdade, né? É leve ser só quem a gente é. E é por isso que eu tô tão cansada de recomeçar. E aí eu percebi que com o nascimento da Daniela Cândido, eu tinha acolhido como eu disse, a exploradora, eu tinha acolhido a pessoa comum, eu tinha acolhido também a criadora de alguma forma, que estava um pouco machucada, porque a criadora ela é sempre uma empreendedora também, que estava machucada por conta da minha falência da confeitaria. E a maga também estava capenga, porque parece que os assuntos de arquétipo aqui não combinava, parece que falar de tarô aqui não combinava. E ali eu comecei a ver que só a exploradora não preenchia a minha essência. Era como se sempre faltasse um pedaço de mim, do tipo, cara, essa maga tá aqui. E como eu nunca fiz muito dinheiro no arquétipo do mago, eu fiz dinheiro, mudei minha vida, eu paguei minhas contas, eu comecei a investir. Quando eu me mudei, eu tinha dinheiro e tudo foi na Se Conecta, onde eu estava muito conectada com o arquétipo do mago, com o autoconhecimento, por aí vai, né? Mas de fato, assim, eu fiz muito mais dinheiro ensinando as pessoas a trabalhar com internet, YouTube, por aí vai. E isso sempre ficava na minha cabeça, do tipo assim, cara, você vai passar perrengue trabalhando com terapia holística.
Porque a terapia holística tem um monte de crenças, né? De graça dar, de graça receber, e que as pessoas não valorizam. E eu ouvia também nos cursos de marketing que terapia holística, autoconhecimento é difícil de vender, porque não é palpável. Você não consegue dizer para a pessoa qual é o benefício dela se autoconhecer. E as pessoas não querem se autoconhecer. Eu não queria, eu só fui me autoconhecer porque eu ouvi que eu precisava disso para melhorar minha vida financeira. O meu objetivo era melhorar minha vida financeira. E já que tem que se autoconhecer, tem que saber crença, tem que analisar comportamento, vamos fazer isso então, tá? Mas dizer que eu queria me conhecer e me iluminar, eu não queria. Então, todos os cursos que eu fiz de marketing digital, eu ouvia essa narrativa de que vender autoconhecimento é difícil, de que é difícil ganhar dinheiro com terapias holísticas e por aí vai. E eu, por um tempo, eu até acreditei. Assim como eu acreditei que eu precisava ser outra coisa, governante, amante, que é mais fácil vender na amante, magnética, na governante, do que na pessoa comum. Tanto que eu lutei contra essa pessoa comum muito. Tentando fazer faculdade, tentando um monte de coisa que não tinha nada a ver comigo. E aí, aqui, nesse canal, eu tava vendendo na pessoa comum. Muitas seguidoras minhas que vinham de outro lugar compraram mentoria de R$4.000, eu andando de camiseta e falando do meu jeito, dizendo, agora parece que você tá mais acessível. Eu te sigo desde lá de trás e antes parecia que você era muito distante, assim. E agora eu me senti confortável para fazer mentoria contigo. E eu vi que cada vez que eu abria minha mentoria de YouTube, eu fechava no mesmo dia. Eu falei, caraca, e eu tô no arquétipo da pessoa comum. Caraca, eu tô no arquétipo da exploradora, eu não tô nichada. Eu tô falando de tudo aqui. Eu tô fazendo vídeo de receita, eu tô fazendo vlog, eu tô falando de canal de YouTube, eu tô falando de autoconhecimento, eu tô falando da minha relação com as minhas filhas. Eu tô falando... E tá dando certo. Eu tô conseguindo vender, eu tô conseguindo fechar minha agenda de mentoria, eu abri a consultoria de arquétipos, fechava rápido também, lá no começo, né, lá no outro canal. E eu dizia, nossa, dá pra vender na pessoa comum, dá pra vender na exploradora. E aí, esse canal aqui, pra minha surpresa, foi o canal que eu mais fiz dinheiro até do que nos canais nichados. Quando eu fui pra São Paulo, eu tive o canal Chique no Brás também. Quando eu fiz consultoria de imagem e estilo, porque eu queria ser governante, eu fui fazer consultoria, porque tudo que eu escolho fazer, eu me dedico muito pra aprender o que eu vou fazer. Aí eu fiz consultoria de imagem e estilo, porque eu queria me vestir bem, queria ser elegante, fiz vídeo de elegante, como parecer rica, como se parecer com cara de rica, porque daí eu vou com tudo, né? Escorpiana, intensa. Excluí também esse canal. Beleza, só que a maga, ela continua aqui, gritando, querendo existir do jeito profundo. Aí é como se a Daniela, que faz vídeo de comprinhas, que faz vlog e tal, não pudesse existir no mesmo lugar da maga. E foi quando eu comecei a cogitar criar um novo negócio chamado Alma da Criação. Porque eu não queria mais falar com pessoas que queriam dinheiro por dinheiro, monetização por monetização, com a integração da pessoa comum, da criadora e da exploradora. Eu comecei cara, nem todo mundo quer lancha, jet ski, BMW. Tem pessoas que só querem ter a liberdade de trabalhar em casa, lendo cartas ou fazendo os seus artesanatos e vivendo bem, né? E assim, viver com menos não quer dizer viver com falta e dinheiro contadinho. Isso aí, gente, não é de Deus, não. Mas nem todo mundo quer ser milionário, nem todo mundo quer essa corrida dos ratos do marketing digital de fazer 6 em 7. Nem todo mundo. Eu quero milhões, não por conta dos milhões na conta, por conta que eu me realizo servindo. Então eu quero ter imóveis, mas não para dizer, eu tenho 10 apartamentos. Não, porque eu quero servir, eu amo decoração. Eu quero servir as pessoas que vão tirar férias em uma casa confortável. E isso é empreender, isso é meu lado criadora. A minha criadora, ela cria, ela inventa moda, ela cria negócio, ela cria ideia. E eu amo isso. Isso também sou eu. Eu amo criar negócios. Eu amo criar negócios. E aí, eu tava criando um negócio, Alma da Criação. Do zero, de novo. Por quê? Porque no fundo, eu acreditava
que a maga aqui ia ser a mesma rejeição que eu senti das minhas velhas amigas, a mesma resistência das velhas amigas, e melhor não, né? Ai, chega lá, começar a falar de lei da atração, de cocriação da... Eu até tentei fazer uns conteúdos aqui, mas, gente, do jeito que eu gosto mesmo, assim... Cara, eu sinto falta do escolha uma pedra, eu sinto falta do mensagem da semana, eu sinto falta de algumas coisas que eu sou na essência também, sabe? Eu sinto saudade, eu quero falar de banhos energéticos, eu quero falar de o que eu faço quando eu tô carregada energeticamente falando. E era como se essa linguagem não combinasse com esse projeto aqui. E aí eu me peguei, mais uma vez, criando um projeto do zero. E eu tava muito cansada. E ao mesmo tempo sentindo muita falta, porque a nossa alma, a gente veio aqui para expressar a nossa alma. E a gente corre dela, e a gente corre, e a gente corre. E eu corri tanto. Eu corri porque eu não tinha superado um desconforto que eu vivi no início do meu processo de autoconhecimento. E que quando eu me senti desconfortável por ser eu mesma, o que eu fiz? Eu me retirei. Junto com isso vem uma crença, né? E um aprendizado de infância, porque a minha avó sempre me ensinou a não incomodar. A gente não pode ser a criança que incomoda. E quando o que vai incomodar é ser quem a gente é, o que a gente faz? Se a gente aprendeu que não pode incomodar, a gente deixa de ser quem a gente é ou a gente incomoda? Junto com isso, tem os incomodados que se retirem, né? Mas para não incomodar, eu sempre preferi me retirar. Sempre. Eu sempre escolhi sair para não causar desconforto em quem estava me ouvindo. Nossa, vai ser muito desconfortável para aquela pessoa me ver falar de assunto raso aqui. Vai ser muito desconfortável para aquela pessoa me ver tirar carta aqui. Assim como eu recebo crítica, agora tem gente que não quer que eu fale de dinheiro, de negócio, de empreendedorismo. E aí eu comecei a perceber que, garota, ou você assume quem você é, e quando você fizer isso, você vai incomodar. Ou você cria um conflito do lado de fora, ou você vai viver eternamente pulando de galho em galho com esse conflito do lado de dentro, fugindo de ambientes e lugares para poder ser você mesma. E quando eu me deparei com essa fuga de ambientes, por não querer sustentar, por não querer causar desconforto, e essa maga, né, que eu venho, já contei pra vocês, né, de ter jogado lá na minha adolescência meus tarô, minhas bruxas, meus cristal fora, porque uma irmã do meu pai falava que aquilo não era de Deus. Depois eu casei, e aí o fulano lá não gostava dos meus livros de yoga e dizia que aquilo não era de Deus. Eu fui lá, joguei meus livros de yoga fora. A minha maga, eu nego ela desde a minha adolescência. Desde a minha adolescência, quando eu comecei a ler carta, que eu nem sei, porque nem tinha curso digital naquela época, porque eu tenho 41 anos. Então pensa eu há 30 anos atrás, quase, quase 30 anos, com 16 anos. Como você sabe, gente, eu fiz curso de tarô, obviamente, mas eu tenho contato com cartas, eu fazia banhos com ervas da natureza, e aquilo ali, quando me falavam que aquilo ali não era de Deus, como não? Se as folhas foram feitas por Deus, os benefícios da hortelã, enfim, do manjericão, de tudo veio de Deus, o cristal veio de Deus. Como assim não é de Deus? Se foi Deus que fez. Mas eu não queria, não vou sustentar isso aqui, não vou criar conflito, não. É melhor eu abrir mão para não criar conflito, não debater, não discutir. Vamos para o lugar de paz? Vamos jogar fora? Vamos renunciar a quem a gente é? E aí, eu fui fazendo isso, cara. E eu continuo fazendo isso até hoje. Até hoje, eu não deixo a minha maga ser quem ela pode ser. Eu não vivo o potencial pleno de ser inteira. Sabe uma mesa que tem 4 pés? Então, essa loucura que eu vivo de começo aqui, saio aqui, vou lá, é nada mais do que a minha alma querendo existir
dentro de uma pessoa comum que ama um Netflix e uma casa tipo quietinha, a minha exploradora que também ama viajar, a minha criadora que adora criar negócio e a minha maga. Eu não consigo existir sem abrir as cartas, sem me conectar com a minha essência, sem meditar, sem tomar um banho de sal grosso quando eu sinto que a minha energia não tá boa. Mas não dá, sabe, para ficar correndo disso. E pela primeira vez eu decidi ficar. Eu decidi encontrar coragem para ficar e ser inteira, como eu consigo ser com meu marido. Meu marido conhece todos os meus lados e eu me sinto confortável. Ele não diz, olha, isso aqui tem que jogar fora. Olha, isso aqui não... Ó, essa roupa aí, a gente não tem. Ele me aceita do jeito que eu sou, assim como eu aceito ele do jeito que ele é. Só que quando eu não encontro essa aceitação, eu saio. E eu sei que não é só eu que saio. Eu sei que muita gente vai embora do país porque não consegue ser quem é no ambiente em que foi formado. Assumir quem é pro pai, pra mãe. Sabe aquela coisa quando, por exemplo, quando eu comecei a fumar, porque eu fugia das minhas dores, então eu fui me ancorando em vícios, eu tinha medo de dizer pra minha avó que eu fumava. Porque, tipo, isso aqui é quem eu sou agora. Mas como que assume quem eu sou agora, nesse ambiente aqui que não faz o que eu escolhi fazer? Aí faz escondido. E aí, quando a gente faz escondido, a gente reprime, Aí, no fundo, as pessoas sabem que você é aquilo, mas você não faz na frente, assim, tipo, de todo mundo. Então, no fundo, as pessoas sabem que eu sou maga, que eu gosto de terapia holística, tarô, velas, incenso, tudo isso. Mas eu nunca vivo isso na minha potência máxima. Por quê? Porque eu nego, porque eu reprimo, porque eu não acredito que é possível prosperar nesse lugar. Então, o que eu faço? Não. Vou ser outra coisa, mas não vou ser isso aqui, não. Eu vou negando a minha essência, E aí, nessa período, de lua cheia e de um sol em touro que vem falando dos nossos valores, daquilo que verdadeiramente importa para nós. Não que as pessoas acham do que deve ser importante para nós, mas do que tem valor. Arquétipo de touro vem falando de valores, daquilo que é valoroso, Tanto que quando a gente se conecta com Afrodite, que é a regente de Vênus e touro, a gente tende a se conectar com aquilo que é prazeroso, para aquilo que é leve pra gente. E, gente, como é leve tirar cartas para mim. Como é leve falar de arquétipos. Eu tava com saudade de falar de arquétipos, porque eu sempre tô alinhando os meus arquétipos de acordo com os meus objetivos, geralmente financeiros, Ou quando eu tô trabalhando feminino também, tava trabalhando, alinhava os arquétipos com isso. E eu sinto saudade. Só que eu não quero só falar de arquétipos, eu quero poder dividir o dia que eu acordo, tomo café e tenho um vlog. E quando eu escolher viajar, eu quero poder compartilhar as minhas criações e os meus negócios, porque eu amo criar negócios e múltiplas fontes de renda. Eu quero ser inteira. E eu cansei de fugir e de não conseguir mesmo, de não ter coragem, porque é um ato de coragem você chegar na sua casa ou em qualquer lugar e dizer, tudo bem que você não gosta, mas assim, eu sou assim. E você tem que minimamente me respeitar. E aí sabe o que é um outro ponto que eu percebi? Cara, eu saía da minha casa, porque o YouTube é minha casa. Eu não tomava posse dos meus canais. Não era eu que tinha que sair por ter mudado. Eram as pessoas que estavam incomodadas comigo que tinham que sair. Só que para não criar conflito, porque eu aprendi que eu não posso incomodar, eu saía. E precisei lidar com esse conflito gigante dentro de mim durante esses 9 anos. Difícil. Mas, como uma boa praticante de autoconhecimento que sou,
e que levo os meus processos muito a sério e os meus padrões, e tô sempre analisando comportamentos. E eu acho que eu antes não estava pronta para sustentar isso, até porque eu acho que nesse ciclo de 9 anos eu aprendi muita coisa. Não me arrependo, eu já acolhi tudo isso, foi muito importante porque eu criei muita habilidade com o YouTube, eu criei muita habilidade em desenvolver produtos, eu criei muita habilidade de comunicação, porque foram mais de 3 mil, né, vídeos criados, eu criei milhares de vídeos na internet, em cada projeto desse que eu fui, que eu me expressei. Só que também foi bom porque em cada projeto eu expressei o meu lado raso, o meu lado profundo, o meu lado criador. E agora eu posso integrar ao invés de ficar excluindo e viver fragmentada, né? Porque de fato eu vivi fragmentada. E talvez só agora eu vá conhecer o meu verdadeiro potencial, o potencial da minha alma. Só agora a minha mesa, eu parei de arrancar os pés da minha mesa. Bota a maga, bota a pessoa comum, tira a exploradora. Aí bota a exploradora, tira a maga. Era como se a minha mesa tivesse sempre capenga, assim, sabe? E eu vejo hoje que as grandes personalidades fazem isso lindamente, que eu não consegui fazer. E isso é tão natural na vida das pessoas, né? Se a gente pegar aquela Patrícia Ramos, ela começou no YouTube como a filha do pastor, fazendo vídeos da igreja, e ela atraía, obviamente, um público cristão. À medida que ela ia mudando, ela começou a receber hater daquele público, mas ela não deixou de ser Patrícia Ramos. Ela peitou, matou no peito e disse, olha, eu realmente gosto agora de usar roupa assim, 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 isso aqui é quem eu sou. Claro, ela encontrou uma nova tribo, mas ela falou numa entrevista, eu evito postar conteúdo na igreja e tal, porque é como se a Patrícia que malha e tal, não pudesse ser cristã, não pudesse amar Jesus e essas coisas todas. Então, ela evita esse lado na mídia ali, né, para as pessoas. Mas é como se eu tivesse que ser inteira, sabe? Assim como a Anitta agora, né, que falou, não é porque agora eu faço constelação e Kundalini, coisa arada, que eu vou parar de rebolar e tal. Eu sou essa aqui também. Não é sobre você escolher um lado, é sobre você ser inteira, né? Você se permitir ser. E é natural que as pessoas, num processo de autoconhecimento, elas vão integrando e conhecendo fragmentos delas para acolher tudo isso que são elas, para que elas possam se expressar com mais autenticidade possível. Aquela Priscila Alcântara também, né? Que cantava gospel e aí depois ela decidiu ser Priscila. Ela não criou um Instagram do zero, não, ela se reposicionou exatamente onde ela estava e disse pro mundo, gente, agora eu sou essa aqui, ó. Quem não gostar, que saia. Algo que eu nunca tive coragem de fazer. Porque eu sempre escolhi sair, sempre escolhi fugir, sempre desisti. Tipo, não vou me explicar não. Só que eu saía da minha casa, do meu negócio. Eu me sentia desconfortável no meu ambiente que eu criei, com o conteúdo que eu criei. Então tá, eu vou sair. Porque se eu falar quem eu sou aqui, as pessoas não vão gostar. Isso não é um problema meu. Se as pessoas não gostaram do meu lado maga, se alguma marca, né, tipo, porque eu tinha essa coisa de querer fazer negócio com marca, porque eu acho que eu precisava da validação de fazer alguma coisa com uma marca grande para que eu tivesse valor. E é como se eu tivesse encontrado meu próprio valor. Eu não preciso, não quero fazer negócio com quem eu não posso ser inteira. Eu não quero trocar. Eu não quero me relacionar com quem eu não posso ser inteira. E é como se eu estivesse assumindo e tomando posse com propriedade, né, da minha casa, de quem eu sou, do meu lugar, do que eu construí. E tivesse decidido, cara, daqui pra frente é isso aqui. Minha casa, minhas regras. Meu canal, minhas regras. Minha vida, minhas regras. E quem não puder aceitar, e quem não puder respeitar, que saia. Porque eu não vou mais sair. Eu não vou mais sair. Eu não vou mais sair. Então,
precisava vir aqui dizer para vocês que, como maga, eu sou uma excelente líder e eu sou uma ótima professora também desses assuntos místicos e holísticos. E eu não vou mais fugir da mentora, da professora, da especialista, da pessoa comum, da empreendedora. Amo empreender, amo criar negócios. E amo, né, esse misticismo, amo também viajar, conhecer restaurantes, lugares, assim como eu também amo fazer um café quentinho e ficar em casa, que é muito típico de pessoa comum. Eu não sou só essa exploradora, eu não serviria bem para viver viajando como esses canais de viagem, que viajam há 10 anos e estão... Cara, não, eu preciso de um pouco do meu lugar quietinho, sabe? E era por isso que eu tinha esse desencaixe no autoconhecimento, porque ok, eu sou exploradora, porra, mas eu não sou só exploradora porque eu não dou conta mais de viver viajando, sabe? E como que queria negócios viajando o tempo todo? E aí eu comecei a entender que eu precisava criar a minha base. E que eu era como uma mesa e eu precisava de uma estrutura, de entender quais são os meus pés e os pilares que me sustentam. E hoje eu me sinto bem para falar sobre isso. E eu vou falar mais sobre isso, porque essa maga, ela é bem-vinda na minha vida e não tem ninguém que vai fazer ela sair da minha vida mais. Eu não vou botar mais nada num saco de lixo e jogar fora. Eu não vou jogar mais nenhum livro de espiritualidade, arquétipos fora. E eu não vou mais abrir mão dos negócios que eu amo criar, ainda que as pessoas achem isso uma confusão. Eu acho isso inteligentíssimo, não colocar todos os ovos numa cesta e ter vários negócios. Eu vou continuar criando cursos online, porque eu sou uma ótima criadora. E eu me aproprio disso e vou continuar ensinando tudo que eu sei, porque eu sou uma pessoa que me dedico muito, estudo muito tudo que eu faço. E eu sou suficiente, né? O que eu sei é suficiente. O que eu sei ajuda pessoas e pode ajudar quem está começando agora. E isso não é prepotência, arrogância, que a minha pessoa comum no mundo tem medo, no fundo tem medo, né? De se sentir prepotente, arrogante. Não, eu só estou ocupando o meu lugar. O meu lugar. E eu estou me sentindo confortável no meu lugar pela primeira vez na vida. Caraca, é muito louco isso, né? Eu acho que esses 9 anos valeu só por isso. Meu Deus. Então, esse conteúdo é para dizer para vocês que eu não vou sair. E que quem não se conectar, não gostar, não se sentir confortável, fica à vontade, né, para escolher uma nova tribo, um novo lugar, porque esse lugar aqui foi eu que construí. E eu vou tomar posse desse lugar. E já dizia o ditado, né? Os incomodados que se retirem. E por muito tempo eu aprendi a não incomodar. E se ser eu incomoda, se preciso incomodar para ser quem eu sou, tá tudo bem. E o problema de quem se incomoda, de fato, não é meu. Gente, eu só quero existir. Eu só quero ser inteira. Eu quero ser única, eu quero abraçar a minha potência máxima, eu quero abraçar a minha unicidade, eu quero falar de assuntos que conectam com a minha essência, com a minha alma, com a minha verdade. Eu quero ser inteira e eu vou fazer isso aqui, tá? Então eu agradeço muito vocês por toda a paciência que vocês tiveram com aquela Dani que tentou fugir de si mesma por muito tempo, que não teve coragem de se assumir, de sair do armário, que negou muitas partes de si mesma porque teve medo da reprovação, teve medo do desconforto, né? De tipo, porra, lá vem você com esse assunto de novo. Ok, vou me retirar. Não, eu não vou me retirar, porque eu vou falar desse assunto e de muitos outros assuntos relacionados àquilo que eu acredito. Eu vou falar, sim, de despertar da consciência, de tarô, de astrologia, eu vou falar de arquétipos, eu vou falar de negócios, eu vou fazer vlog de viagens, eu vou compartilhar o meu dia a dia, eu vou me permitir expressar a versão mais inteira e mais autêntica de mim. Então, pela primeira vez, eu percebo que eu estou quebrando um padrão de fuga de 9 anos. Mas o mais importante desse vídeo é vocês entenderem por que a gente foge. Porque no fundo a gente acredita
que algum dos nossos 4 arquétipos, dos nossos 4 pilares, não são suficientes. E a gente nega. Seja porque você é uma governante e você ouviu que você é muito soberba, e aí você encolhe essa sua governante, porque as pessoas comuns talvez se sintam incomodadas com a autoridade que a governante tem. E aí é um problema delas, não é seu. Ou talvez porque você é meia bruxa, meia maga, e as pessoas se incomodam com isso por conta das crenças religiosas que elas têm. Por algum motivo, geralmente é pelo desconforto do outro, a gente anula quem a gente é. E isso eu fiz nos últimos 9 anos, lindamente. Mas, né, nunca é tarde para voltar para casa, nunca é tarde para a gente resgatar os nossos cacos, pegar os nossos fragmentos de alma e trazer para perto. E a nossa potência não estar em ser isso ou aquilo. A nossa potência está em ser inteira, que é quem vocês vão ver daqui para frente. Alguém que escolheu ficar inteira. Chega de se despedaçar para não causar conflito do lado de fora. Chega de se despedaçar para que as outras pessoas fiquem confortáveis. Não dá mais pra gente se curvar, né? Não dá. Porque eu nunca vou caber numa caixa só, eu nunca vou caber e nunca vou me sentir inteira se eu não trazer para perto esse meu lado espiritual, místico, holístico, profundo, apaixonado pelos ciclos e amante da natureza. É isso. O problema não está em criar conteúdo ou empreender. Eu achei até que o conflito estava nesse lugar, mas o conflito estava sobre os meus fragmentos, os meus pedaços que estavam lá gritando e vibrando ainda. Sabe aquele bicho que corta uma parte, a cabeça, e a cabeça continua andando e o rabo também? Era como se a minha maga ficasse andando lá e eu tinha que ir lá para ser maga e lá para... Não, gente, chega, tá? Chega. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que o vídeo mais difícil e mais sensato que eu já criei até aqui. Acho que o vídeo mais maduro também e mais adulto, aonde pela primeira vez eu não sinto medo de ser quem eu sou e vergonha, né? E, enfim, que esse meu ano 1, né, que começa agora esse novo ciclo, vamos ver o que vamos construir nessa versão dos 4 pilares alinhados. E é isso, tá bom? Agradeço muito vocês pela paciência, por todas as pessoas que acolheram todos os fragmentos da minha alma, porque eu sei que tem seguidor aqui que me acompanha, nossa, desde lá de trás do Papo Feminino, e foi pro Se Conecta, e foi pro Chiquinho Brás, e foi pro Semana com Tarô, e foi... Gente, vocês não precisam mais ficar me caçando na internet para tentar saber onde que Daniela tá, porque tem seguidora que dizia, meu Deus, aí tu exclui um canal e lá ia eu atrás para saber onde é que tu tava. Eu não vou sair mais da minha casa para que as pessoas se sintam confortáveis, tá? Essa é a minha casa, esse é o meu lar, esse é o meu lugar, e é aqui que vocês vão me encontrar. Tá bom? Então é isso. A gente se vê em breve. Ai, eu nem tô acreditando que esse momento chegou. Meu Deus. A gente se vê em breve nos próximos vídeos.